Chegamos às Olimpíadas de 1980, onde ficou marcado pelo mascote mais popular da história das Olimpíadas e também pela baixa participação de países. Um boicote liderado pelos Estados Unidos fez pouquíssimos países irem até a União Soviética, hoje Rússia, participarem dos Jogos Olímpicos de 1980. Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Igor e chegamos a uma das edições mais históricas da história. Chegamos a Moscou, 1980. Os jogos que ficaram marcados pelo boicote dos Estados Unidos devido à invasão da União Soviética no Afeganistão. Engraçado, sendo que os Estados Unidos hoje é um dos principais invasores do Afeganistão e aí boicotou porque a União Soviética invadiu, eu não entendi mais nada. E os Estados Unidos não quis deixar barato e também fez com que seus aliados não participassem dos Jogos Olímpicos. Então tivemos apenas 80 países participando dos Jogos que aconteceram de 19 de julho a 3 de agosto de 1980. A baixa procura de países participando, que foi a menor desde Melbourne, 1956, deu um repleto rebuliço no COI, onde ficaram preocupados de se acabar os jogos. Foi a maior crise desde as primeiras edições e que os Jogos Olímpicos balançaram e que poderiam sim deixar de existir. Hoje isso é inimaginável. Mas a nossa última vez em que se teve medo ou alguma precaução relacionada à extinção dos Jogos Olímpicos foi no ano de 1980, devido ao boicote dos Estados Unidos, que receberia os Jogos daqui a 4 anos, onde a União Soviética faria absolutamente a mesma coisa, porém algo que não aconteceu, essa extinção, e que hoje é um sucesso até, enfim, vai longe ainda os Jogos Olímpicos. Com a não participação dos Estados Unidos, a União Soviética abarratou todas as medalhas possíveis. Mentira, tô brincando. Mas conquistou um total de 195 medalhas. A maior quantidade até então. E os russos falam que a quantidade de medalhas de ouro conquistadas foi relativa ao ano em que o país sediou os Jogos. Foi um total de 80 medalhas de ouro. Conquistas absurdas comparadas naquela época que os jogos eram, entre aspas, muito mais disputados. E dentre essas foram 69 medalhas de prata e 46 medalhas de bronze. A Alemanha Oriental voltou a ficar na segunda colocação, ela que veio crescendo gradativamente nas últimas Olimpíadas, passando inclusive os Estados Unidos na última eleição, onde essa não participou, então não teve maiores problemas, conquistando um total de 126 medalhas. Dentre elas, 47 medalhas de ouro, 37 medalhas de prata e 42 medalhas de bronze. Na terceira colocação, tivemos a surpreendente Bulgária, que voltou a ficar entre as primeiras colocadas. Teve um total de 41 conquistas. Dentre elas, 8 medalhas de ouro, 16 medalhas de prata e 17 medalhas de bronze. Já o Brasil, com 4 conquistas, teve 2 medalhas de ouro. Voltou a ficar no ponto mais alto do pódio. As 2 conquistas foram no iatismo, mostrando que o Brasil, sim, começou a se tornar uma potência no iatismo e que até naquela época havia conquistado algumas medalhas de ouro em competições mundiais e, enfim, conquistou essa tão sonhada medalha de ouro nas Olimpíadas. As outras 2 conquistas foram no atletismo, na prova de salto triplo, e na natação, encerrando essas 4 conquistas e a 17ª colocação do Brasil no quadro geral de medalhas. Chegamos na Misha, ela que talvez seja a mascote mais popular da história das Olimpíadas e, possivelmente, falando da área comercial, a que mais obteve lucro comparado com aquela época. Misha, além do sucesso, foi o primeiro mascote a ter um nome completo, cujo nome arrisco a falar. Porém, ela marcou e teve talvez a cena mais emocionante, ou uma das mais emocionantes da história, na cerimônia de encerramento, onde o mosaico na arquibancada, através de coreógrafos altamente treinados para tal, correu uma lágrima
pelo fato dos jogos estarem sendo encerrados, e esta lágrima emocionou, sendo transmitido para mais de 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, ao vivo, e de forma que ficou marcado, passando até momentos esportivos que aconteceram naquela época. Misha é o mascote mais popular, e que, para se ter uma ideia, ela foi relembrada até nas Olimpíadas de Inverno de Sochi em 2014, mostrando mais ainda a popularidade da mascote em Jogos Olímpicos. Então é isso aí, a União Soviética recebe os Jogos pela primeira e única vez até então, marcando o domínio total do seu país, mas realmente o que ficou marcado na história, que é relembrado das Olimpíadas de 1980, é a mascote Misha, e que não representa basicamente nada, simplesmente um desenho animado criado realmente para um incentivo comercial, virando até desenho animado alguns anos depois. Então por hoje é só, um grande abraço, bons estudos e até as Olimpíadas de 84 nos Estados Unidos. Até mais.